Bora aí, pessoal. Vira e mexe, eu vou fazer uns vídeos postando aí, mostrando pra vocês umas coisas, tá? Filipenses 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Tem como servir a Deus na carne, gente? Não, tá? Se tá escrito aqui que é espírito, agora o que é espírito? Eu não sei e acredito que ninguém sabe o que é também, tá? Então, assim, tem que servir em espírito, tá? E nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne, porque tem um Deus da carne. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ele disse que ele foi fariseu, ele foi da lei do Velho Testamento, que só mandava ele matar, tá, gente? Olha só, segundo o zelo perseguidor da igreja, quando ele estava na lei de Moisés, ó, ele era perseguidor da igreja, ó, segundo a justiça que há na lei de quem? De Deus? Porque ele era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor da igreja. Segundo a lei de quem? De Moisés, ele era irrepreensível. Ele matava e perseguia a igreja, tá? Depois ele se converteu, porque o tempo verbal aqui é passado por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela essência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Que coisa, gente? Ué, largou o Velho Testamento. Quando ele... Gente, é isso que vocês têm que entender. Quando Paulo estava no Velho Testamento, cara, servindo aquele pessoal do templo lá, ele era rico, bem de vida. Depois, ele perdeu todas essas coisas, tá? E as considero como escória. Em outras traduções, gente, o Velho Testamento, para Paulo, é escória, é titica, é cocô, é esterco, é bosta de vaca, entendeu? Nos originais, tá? Paulo chama de bosta, tá, gente? O Velho Testamento, tá? Para que possa ganhar a Jesus. Então, para ganhar Jesus, tem que considerar o Velho Testamento escória, tá, gente? Isso que eles não mostram pra vocês, gente, que no Velho Testamento de Jeremias 32, 27 em diante, o demônio diz: eis que eu sou o demônio chifrudo, o demônio capiroto de toda a carne. Ele não é espiritual, tá, gente? O demônio não é espiritual, tá, gente? Ele é o demônio de toda a carne. Eu acredito, tá? Que nos templos religiosos, tá? Pode ver, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Pra falar nisso e pra dar um embasamento. O primeiro lugar que o demônio levou Jesus foi pra onde? Não foi lá pro pináculo do templo? O demônio pegou Jesus e levou ele lá no alto da religiosidade do templo religioso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acredito que as pessoas da religião, cara, fica dando poder pro demônio, tá, gente? Parece até que o demônio ele só fica vivo porque os religiosos dão a sua alma pra ele, tá, gente? Essa é a impressão que dá, tá? Porque o demônio leva Jesus no pináculo do templo, na casa dele. Pináculo do templo, pessoal, é no telhado da religião. Não tem a religião que se chama de igreja. Vira e mexe, alguém chama eu pra ir na religião. Quase que eu falo pra essas pessoas. Quase que eu falo assim: eu vou não, cara. O demônio vai ficar chupando minha alma lá. Quero não. Deixa minha alma aqui quietinha aqui comigo, aqui, cara. Sai fora, vou entrar naquele lugar lá nada. Vai ter um ritual lá. Por isso que os religiosos, pessoal, eles têm a alma drenada dentro da religião, tá? Agora vamos mostrar pra vocês o que Jesus falou sobre quem tá lá dentro desse templo religioso, hein? Vixe Maria. Mateus 23, 16 em diante aí. Do 22 em diante. E o que jura pelo templo religioso, jura por ele. E por aquele que nele habita. Quem habita, cara? Quem habita dentro desse lugar? Agora Jesus ele fala, ó, e aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado, que é o próprio Pai de Jesus, o próprio Deus. Agora, tem um que habita aqui nesse templo. Você tá vendo que Jesus coloca o templo e coloca o céu em uma comparação? O templo tem alguém, tem um bicho, sugando a alma das pessoas no templo, ó. Aquele que nele habita, é dentro do templo religioso. Agora, no céu, tem o trono, tem Deus lá sentado, tá vendo? Agora, é só você ver lá a parte do pináculo, tá, gente? Agora, vamos mostrar que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, do 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. Então veja que não tem como você levar uma fruta para Deus, por exemplo, porque ele não é servido por mãos de homens. Agora, no Velho Testamento lá, gente, é estranho. Tem Caim e Abel oferecendo coisas para um demônio lá. O demônio foi servido no Velho Testamento, tá, gente? Foi servido com frutas e animais lá, tá, gente? Agora, o Pai de Jesus não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, tá, gente? E não habita em templos, tá? Então quem é aquele que tá naquele templo lá? Os demônios, gente. É simples. Só existe duas coisas, treva e luz. Jesus falou, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a treva do que a luz. Só existe duas coisas. Aqui, ó, Satanás levando Jesus, nosso mestre, na casa dele, que é o templo. Olha lá. Então o diabo levou Jesus na sua casa, colocou sobre o pináculo da sua casa. A casa do diabo é os templos religiosos, cara. Olha lá. Olha lá. O diabo levando Jesus lá no telhado da casa dele. Aqui nós vemos que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Olha lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Até hoje as pessoas não sabem disso. Até hoje as pessoas não sabem que elas são o templo de Deus, que Deus habita dentro delas. Agora, elas trocam
Isso pelo templo religioso do demônio, pela casa do Jeová, pela toca do tatu. Eles trocam o pai pelo buraco da cova. Eles vão lá naquele buraco e falam que lá é a casa de Deus. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que Deus habita dentro de nós somos a igreja. Se eu fosse essas pessoas, eu me afastaria dessas almas cebosas. Vira e mexe, alguém me chama pra ir na religião, eu fico fugindo, porque eu tenho medo do demônio ficar sugando minha alma lá dentro daquele lugar, cara. Aquele lugar lá foi feito para o demônio sugar a alma das pessoas. Parece que as pessoas se reúnem lá, o demônio suga a energia delas pra ficar forte, cara. Aí depois acontece tragédia no mundo aí por causa desse demônio e por causa das pessoas que ficam alimentando ele. Imagina o demônio lendo isso, ó. Não sabeis que julgaremos os demônios? Quanto mais essas coisas dessa vida. Olha, os demônios desse mundo vai ser julgado. Por quê? Porque eles ficam aí nesse templo sugando a alma das pessoas. São demônios, gente. Anjo caído é demônio. As pessoas não sabem o que é mentira, cara. O demônio do Velho Testamento toda hora mente. Ele fala que ele é Deus. Toda hora ele mente. Você sabe quem que endureceu o coração de Faraó, né? O demônio, né? O demônio vai poder cobrar o Faraó depois? Não vai poder, né? Porque o Faraó vai falar, foi você, cara, que endureceu o meu coração, cara. Então olha só, olha as pessoas, olha só. Mas os seus sentidos foram endurecidos de quem? Temos que ler o contexto, ó, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Jesus, Filho de Deus, abolido. Jesus cancelou o Velho Testamento, cara. Porque tudo que está escrito no Velho Testamento é blasfêmia. No Velho Testamento, toda hora você fica chamando Deus de assassino. O Velho Testamento faz você blasfemar. Eu tava assistindo um vídeo de uma moça falando assim: você provavelmente já escutou essas músicas, mas você não sabia o que essas músicas falavam. Aí ela colocou lá a tradução das letras e foi falando o que acontecia nessas músicas. Os caras falando assim, eu não aceito a salvação de Jesus. E as pessoas vão ouvindo essa música assim e se alegrando, porque também às vezes não sabe, não conhece, né?